Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, iremos falar sobre a parábola dos talentos, que foi uma parábola contada por Jesus para os seus discípulos e também para a multidão. Já escreva, deixe seu like, temos final todos os sábados, compartilhe com todos os seus amigos. A parábola do... Oh, meu Deus! Essa parábola contada por Jesus, ela foi passada para ensinar as pessoas o valor de realmente utilizar aquilo que Deus deu para você, de não ter medo, sabe? De fazer as coisas espirituais que você deve fazer as coisas espirituais que Deus colocou para você fazer. Ele faz isso para tentar explicar para as pessoas que não devem se esconder dos planos de Deus, que não devem fugir daquilo que Deus realmente quer para o futuro deles. Cada pessoa, ao aceitar Jesus como seu Salvador, também pega ele como seu Senhor. Né? Então, você deve obedecer e fazer a obra dele. Você está ali para poder servir a ele, do mesmo jeito que quando ele estava aqui na Terra, ele passou a sua vida servindo a nós, nos ensinando. Agora, nos ensinando a fazer o contrário, até que um dia ele volte. Só que, para explicar pra gente hoje em dia, claro que naquela época não foi para isso, mas hoje em dia a gente vê como isso, tá? As parábolas que é contada por Jesus, tem que trazer ela pro que seria agora, tá? Então não é o que ela quis significar para aquelas pessoas antigamente, é o que significa pra gente agora. É como a gente pode aplicar essa parábola na nossa vida hoje. Então o que ela queria dizer? O que Jesus irá fazer quando ele voltar? Então, lá no finalzinho da parábola ele fala isso, né? Ela é meio que uma preparação para a gente entender o que vai ser quando ele voltar. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele ensinou para a gente estar preparado, deixou dons conosco e também deixou dons na Bíblia para a gente ler e receber. Só que esses dons não devem ser guardados por medo, esses dons não devem ser escondidos, você não deve impedir que aquilo que Jesus colocou na sua vida, que Deus colocou na sua vida aconteça, por medo, entende? Então a parábola ela diz que você deve sim aplicar tudo aquilo que Deus deu para você, que você deve sim investir naquilo que Deus ofereceu para você, né? Mas antes de a gente começar, eu vou passar para vocês o versículo da parábola que é Mateus 25:14. E ela começa falando sobre um homem, né, que seria o Senhor, né, representando, mas não seria muito um Senhor para que se a gente fosse trazer realmente, para hoje em dia não seria muito um Senhor, né, porque não tem muito mais isso. Seria tipo o dono da casa, sabe? Ele vai viajar, ele vai sair para fazer alguma coisa, então ele fala: a um ele dá 5 talentos, ao outro ele dá 2, e ao outro ele dá 1. E esses talentos, ele só entrega na mão dele. Só que ele entrega 5 para um, e por que para outro ele entrega somente 1? Porque ao longo do tempo, como Jesus, ele veio vendo qual era a preparação de cada pessoa, o que cada uma daquelas pessoas ele conseguiria fazer. Então Jesus é a mesma coisa, ele vai te oferecer de acordo com o que você pode fazer. Jesus não vai te sobrecarregar, ele não vai querer assim, fazer com que você fique desesperado, tentando correr com um montão de coisa no seu meio espiritual. Não, ele vai fazer de acordo com o que você pode fazer. Então por isso, para um é 5, para outro é somente 1. É de acordo com o que aquela pessoa consegue. A primeira pessoa que recebeu 5, aplicou aquilo dali, utilizou e recebeu em dobro. Já a segunda pessoa, que recebeu somente 2, aplicou e também recebeu em dobro. Mas a última pessoa, que recebeu somente 1 talento, ela não aplicou. Ela escondeu por medo de perder, porque ela sabia que se ela perdesse aquele talento ali, se ela investisse e desse errado, o senhor dela iria reclamar, iria brigar, iria castigar ela. Então ela ficou com medo, guardou. Então passou-se muito e muito tempo, tem tempo demais mesmo, então o Senhor voltou. Aí depois desse tempo todo, ele voltou. Quando ele voltou, né, ele foi falar com os seus servos, com os seus empregados, e o primeiro falou que foi lá, investiu e recebeu em dobro. Então ele falou: muito bem, venha comigo
e participe da minha alegria. E veio também o segundo, né, que é o que tinha recebido 2 talentos. Ele falou que ele investiu, ganhou o troco, ganhou o dobro, né? E o troco também, né, porque ele investiu no banco, então ele também ganhou juros, né? Então esse aí ele ganhou bastante. Aí então o coisa falou, então também venha participar da minha alegria. Por fim, o que não investiu nada, só escondeu, falou, toma aqui de volta o seu dinheiro. Eu não investi, eu só guardei, porque eu sei como o Senhor é severo. Então, se eu perdesse o seu dinheiro, o Senhor iria me castigar. Então, eu preferi guardar. Então, esse servo foi expulso do serviço. Ele não pôde continuar lá e continuar usufruindo daquilo que o Senhor dava para ele, né? Porque como os outros dois iam participar da alegria, esse não. Então, ele teve que se retirar. E o que essa parábola ela quer dizer? Bom, ela fala que quando Jesus estava aqui na Terra, ele estava distribuindo seus talentos. Então, ele meio que viajou, vamos dizer assim, que nem usa o termo aqui da parábola. E mais um dia ele vai voltar. Não tem como a gente saber quando, porque ele só foi. Quando ele voltar, ele vai vendo quem realmente usou os dons que ele deixou. Quem realmente aproveitou daquilo que Deus ofereceu. Porque se a gente simplesmente guardar aquele talento ali e continuar seguindo nossa vida como se a gente nem tivesse percebido que ele estava ali, o que iria adiantar pra gente, né? O que a gente iria estar ali aproveitando daquilo que Deus deu para nós, daquilo que Jesus nos ensinou? E por que isso seria um pecado? Porque desperdício, esse se classifica como desperdício, e desperdício é pecado. E desperdício do quê? Dos dons do Espírito, daquilo que Jesus ofereceu a você. Então, para você realmente conseguir alegrar a Deus, você não precisa somente estar ali servindo a Ele, ajudando no que Ele precisar, fazendo as coisas que deve fazer, não. Você deve também tentar investir naquilo que Deus quer que você seja. Se você está fazendo uma coisa, você sabe que não é aquilo que Deus quer que você faça. Se você está fazendo algo e simplesmente ignorando os desejos do Senhor, isso significa que você está escondendo aquilo que Deus deu para você, ignorando, seguindo em frente, com medo. Medo de quê? Medo de ir ali tentar e fracassar. Mas a gente tem que entender que o que importa não é fracassar, não é acertar, é simplesmente tentar. Porque quando Jesus voltar, ele não vai querer olhar por o quanto você ganhou de volta, o quanto você conseguiu, o que você conseguiu. Não. Ele vai simplesmente olhar se você realmente se dedicou àquilo, se você realmente se esforçou a tentar melhorar cada vez mais aquilo que você queria fazer e aquilo que Deus também queria, né? Porque não adianta nada a gente querer investir em algo que a gente sabe que aos olhos do Pai é errado, porque quando você realmente chegar na hora do juízo final, o que aquilo ali vai servir? Né? Que nem o servo lá falou. Ele chegou até lá e falou, pai, eu fiquei com medo de investir, então eu fiz isso. No caso, quando a gente fala, né? Ele falou servo. Então, ele falou, servo, vai embora, porque não dá. Você simplesmente guardou e escondeu. Então, como que eu vou poder confiar de que uma pessoa que tem medo continue ao meu lado? A gente tem que entender que ao lado de Deus não se deve ter medo. Deve realmente tentar. Não importa quantas vezes fracassar, não importa quantas vezes acertar. O negócio é você tentar. Esse é o principal. Porque se você não tentar, como é que você vai saber se você vai errar? Então, quando Deus coloca algo na sua vida, quando Deus te dá um propósito, você deve ir atrás, você deve querer conquistá-lo. Mas é claro que primeiro você precisa saber qual é o seu propósito. E olha, tem muito, seja ele somente servir, seja ele estar ali diante de tudo o que Deus quiser, seja servir para as outras pessoas, seja servir somente para você, seja apresentar a palavra para outras pessoas, seja mostrar algo para as crianças, seja qualquer coisa que envolva o mundo espiritual. Dons do Espírito não é somente algo físico que você vai fazer. Pode ser algo simples, pode ser algo pequeno. Só que ainda assim você deve investir naquilo. O seu pode ser, sei lá, só cuidar da sua família. Ainda assim é algo que Deus deu pra você. É algo que você deve fazer. Sabe? Porque não adianta você querer olhar pelo lado, o que Deus reservou pra mim. Minha vida não conhece nada de importante. Simplesmente entenda que às vezes você já tá até seguindo um propósito. Simplesmente
ore, fale com Deus, peça a Ele ajuda para você ter entendimento de qual é o seu propósito. Porque talento não significa só o que a gente vê sobre talento hoje em dia. Talento não é só você conseguir fazer algo sem muita dedicação, você só conseguir fazer. Não. Talento, que a Bíblia quer dizer, é o que Deus dá pra você. É só o que você vai fazer. Entende? Não é só, ai, mas eu tenho que conseguir então, já que é um talento, eu tenho que conseguir investir isso aqui e dar certo. Não. Ah, ser talento é algo importante. Também não. Talento é só algo que Deus deu pra você fazer. Não adianta você querer, mas eu quero multiplicar, eu quero fazer isso. Não. Ele deu pra você, simplesmente siga fazendo aquilo que Deus deu pra você com um propósito. Porque esse é o principal. Não é só você querer investir para conseguir algo assim maior do que você pode. Não é só você querer ficar se matando para conseguir fazer algo que você nem sabe se vai dar certo. Não. Simplesmente corra atrás para fazer. Corra atrás porque é o que você quer. Não porque você, mas um dia ele vai voltar, então eu preciso correr com tudo isso para poder estar aqui e poder estar junto com Jesus. Não. Faça porque você quer. Porque é isso que Jesus vai ver. Ele não vai ver se você fez por correria, se você fez porque era o certo, porque ele só tem pensamentos, ele vai ver se era o que você realmente queria. Então eu vou simplesmente pensar que eu quero, mas eu não tenho tempo para isso. Também não. Você deve sim reservar um tempo para aquilo que Deus tem para sua vida. Você deve também não querer se matar naquilo ali, esquecer das coisas que tem em volta de você. A gente tem que saber controlar as coisas que a gente tem que fazer. Não é só se controlar totalmente no nosso mundo espiritual, não é só se controlar totalmente nas nossas coisas aqui na Terra. Você tem que saber dar tempo a cada coisa. Então, o que é você realmente seguir os frutos do Espírito? O que é você realmente usar aqueles talentos que Jesus te deu? É você reservar um tempo para os dons espirituais, é você reservar um tempo para aquilo que Deus tem para te oferecer. Não é você ficar preocupado agora de que, mas um dia Jesus vai voltar, eu tenho que estar com tudo pronto para Ele. Não. Simplesmente vá lá e faça. Só simplesmente vá lá e faça. Não é questão de você ficar apavorado de que, eu tenho que fazer isso correndo, não. Porque Jesus, ele vai ver o seu coração, ele vai ver o que você realmente quis fazer. Então, do mesmo jeito que a uma pessoa ele vai dar 5 talentos e a outra ele vai dar 2, se você der somente 4 de volta para ele, ou se você der 1000, para ele é a mesma coisa, porque ele não vê quantidade, ele não vai ver o tamanho daquilo que você fez, não. Ele vê o que você realmente quis apresentar para ele, o que você realmente quis que ele visse, que seria o quê? Olha, eu me esforcei, eu tentei o máximo, eu dei o melhor de mim e eu consegui isso. É isso que ele irá ver. Ele não vai ver, eu consegui o dobro disso aqui, entendeu? Eu consegui muito, muito, muito. Não. Simplesmente aqui eu fiz porque eu queria fazer, sabe? Então, para qualquer coisa, seja elas para os dons espirituais, ou seja ela para simplesmente ler a Bíblia, tem que ser porque vem do seu coração. Não tem que ser pelo que você, não, mas eu tenho que fazer isso aqui porque Deus viu, falou para mim que é o certo, porque eu vi na Bíblia que tem que fazer isso aqui. Não é um exemplo aqui. Eu vou jejuar porque Jesus jejuava, então eu sei que isso é o certo. Não, eu vou jejuar porque eu quero apresentar isso para Deus. Eu vou jejuar para mostrar para Ele que eu estou aqui, para poder oferecer o que eu posso para Ele. Eu vou jejuar porque eu senti no meu coração que eu quero fazer isso. Você tem que entender essas coisas para você conseguir realmente agradar a Deus. Não é só o que você deve fazer, é o que você quer fazer. E com os talentos é a mesma coisa. Não é você ter medo. A gente tem que entender que ao lado de Deus não existe medo. Que ao lado de Deus você tem autoridade para mandar todo o medo embora. Que ao lado de Deus não vai ter inimigos ao seu redor para te derrubar. Você vai ser muito, muito, muito maior que o seu inimigo. E se ainda assim ele conseguir te dar uma rasteira, Jesus e Deus vai estar aqui do teu lado, vai te levantar e vai conseguir te botar de pé novamente. Então você não tem que olhar pelo lado do medo. Eu vou esconder aquilo que Deus me deu para ninguém roubar, mas eu também não vou usar, porque eu tenho medo, vai que dá tudo errado, vai que eu não consigo agradar a Deus, então deixa quieto. É melhor fazer isso. Não, não é melhor não. É melhor você, sem medo, ir lá investir. Se você vê que tá dando tudo errado, não se desespera, não começa a gritar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não. Se ajoelhe, fale com Deus, pede ajuda para Ele. Pede para que você não saia debaixo da autoridade dele. Peça que você continue ali ao lado dele. E fale que você está dando o seu melhor, que você quer continuar fazendo isso. Porque se realmente for verdadeiro, Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar com que as coisas que não provenham dele cheguem até a sua vida.
Mas não basta somente dele, tem que vir de você também. Não basta a gente querer entregar na mão de Deus e deixar ele fazer. Não basta a gente querer esconder e ficar quieto na nossa. Não, a gente tem que realmente querer fazer aquilo dali. A gente tem que realmente mostrar para as coisas ruins, mostrar para o diabo que a gente também tem autoridade. Que a gente manda na nossa vida, que a gente consegue fazer aquilo. Não porque, eu preciso fazer. Não, porque eu quero. Porque eu quero agradar o meu Deus. Porque eu quero, quando Jesus voltar, mostrar para ele o que eu realmente queria fazer. Então, não é questão de ter medo, não é questão de se desesperar. É simplesmente se manter debaixo da cobertura de Deus, mostrar para ele o que você quer, o que você tem ali para oferecer. É você falar: Deus, eu estou disposto a estar ao seu lado. Eu sou o seu servo, eu vou estar aqui com você até o fim. E não é na hora do desespero: ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí você vai lá só porque você sabe que é o que tem que fazer, orar a Deus e pedir reforço. Não. É porque você quer continuar. É porque você sabe que ele não vai te abandonar. Em qualquer coisa no seu mundo espiritual você tem que saber disso. Que a palavra medo não existe. Que o sentimento medo não existe. É simplesmente você ir lá tentar. E se fracassar, você vai tentar de novo. Você não vai desistir. Porque é isso que o inimigo quer. Então você vai continuar. Independente de quantas vezes der errado, você vai continuar. Ah, mas eu não aguento mais, tá dando tudo errado. E agora, o que eu faço? Eu vou acabar perdendo esse talento. Deus vai acabar tirando de mim porque vê que eu não consigo. Não. Ore, 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 ore. Jejum, faça tudo possível. Dê o seu melhor para você conseguir entregar o que você realmente quer para Deus. Porque se vir do coração, se você realmente quiser fazer aquilo, não importa quantas vezes você falhar, Deus não vai tirar de você, porque Ele sabe que é o que você quer. Mas se você esconder o seu talento e fingir que não existe e não tocar só por medo, então Ele vai se tirar de você. Por quê? Porque Ele vai perceber que você não tem interesse, Ele vai perceber que você é simplesmente uma pessoa que não quer estar ali presente no mundo dele, que não quer estar ali como posso dizer, para servir ele a todo momento, que só vai estar ali com ele no momento de felicidade. É como o homem lá que foi viajar falou quando ele voltou. Como eu vou ter um homem que sente medo? Como eu vou ter um homem que se abala fácil ao meu lado? Com Deus tem que pensar a mesma coisa. Eu não vou me abalar, eu não vou sentir medo, porque eu tenho um Deus do meu lado. Essa é a principal mensagem. Não ter medo, não se abalar, porque Deus está com você. E se Ele te colocou ali, se Ele te deu esse número de talentos, é porque Ele sabe que você vai conseguir. Ele não ia dar 10 talentos para uma pessoa que só consegue reagir com 3. Ele não vai dar 5 talentos para uma pessoa que consegue reagir com 3. Não. Ele vai estar ali e vai te ajudar também. Ele não está só para mandar e você falar: faça isso, faça aquilo. Não. Ele vai te ajudar também. Então não se desespere, não fique: ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Não. Entregue na mão de Deus e deixa que Ele haja na sua vida e você caminhe junto com Ele também. Tem que você entender que no mundo espiritual não é só Deus fazer para você, não é só você fazer para Deus. Você tem que estar juntos na caminhada. Você tem que estar um do lado do outro, concordando um com o outro. Porque se vocês estiverem assim, se vocês realmente quiserem fazer isso, se você colocar um propósito na sua vida de que você vai chegar no fim daquilo dali com a cobertura de Deus, você vai conseguir. Se você realmente colocar na sua vida que você vai conseguir e você realmente se dedicar a aquilo dali, porque você sabe que é o que deve fazer, porque você sabe que é o que você realmente quer, você vai conseguir. Então não é quantos talentos você tem, não é quanto medo você tem, é quem está ao seu lado. Você tem que perceber se quem vai estar do seu lado é Deus ou se é os pecados. Hoje iremos ler 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo, para o bem de todos. Deus dá a cada um o que ele merece e o que ele deseja. Ou seja, Deus não vai dar para você além do que você deseja, além do que você consegue. Ele vai dar para você o que você pode. E há diferentes maneiras de realizar aquele seu trabalho. Não é só você se matar naquilo dali, é só você assim querer correr contra o tempo. Não. Há diferentes maneiras. Então, controlar o nosso tempo para a gente conseguir fazer da melhor maneira possível é a mensagem que Deus quer passar para você. Não é se desesperar, não é ter medo. É realmente querer realizar. Agora vamos orar. Pai, obrigado por mais esse vídeo, obrigado por quem está assistindo. Pai, que nós continuemos sempre debaixo da sua cobertura, Pai.
que a gente possa cada vez mais estar aqui presente junto com o Senhor, caminhando ao seu lado, meu Pai, que nossos pensamentos estejam ligados um com o outro, que a gente possa, Pai, seguir o nosso caminho, meu Pai, chegar até o nosso propósito ao seu lado. E que se nós tivermos que fracassar 1, 2, 3 vezes, iremos, Pai, mas estaremos sempre na sua cobertura, Pai. Então é isso que nós pedimos, que o Senhor caminhe sempre ao nosso lado, que independente de quantos talentos o Senhor nos deu, independente do que nós devemos fazer por obrigação, nós devemos estar aqui ao seu lado, Pai, que a gente tem que entender que a gente vai estar aqui com o Senhor sempre, Pai, que o Senhor está aqui conosco. Então, Pai, a gente não está aqui para lembrar só você, mas assim a nós, Pai. Então, continue aqui conosco, é isso que nós te pedimos. Que o Senhor continue dando força para que realmente utilizar da melhor maneira possível esses talentos. Para que quando o seu filho volte aqui na terra, a gente possa encher o coração dele de alegria, porque ele deu a vida por nós. Então, nós também iremos sacrificar o nosso máximo por ele. Amém. Foi isso, gente. A mensagem que eu queria passar para vocês tem que entender o que é realmente seguir os planos de Deus para sua vida. E lembre-se, Deus, ele não age, ele reage. Então, de acordo com o que você vai fazer para ele, de acordo com o que você vai oferecer a ele, seja jejum, oração, leitura da palavra, realizar um propósito, ele vai reagir com aquilo. Então, não é simplesmente deixar ele fazer sozinho. É você estar aí fazendo para que ele reaja. Então, caminhem juntos. Não tente você fazer um plano porque você acha que é isso, ignorando os pensamentos do Senhor. Caminhem juntos, um age e o outro reage. Mas foi esse o vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. E terça-feira agora iremos ter live lá no meu Instagram, @clubinho.medio_. Espero todos vocês lá. Beijos e tchau!